Quero convidar vocês para caminharmos juntos sobre os fundamentos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E melhor dizendo, esse é o tema da mensagem neste culto de ceia. Os fundamentos do Evangelho. Para isso, convido você a abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do primeiro verso. 1 Coríntios, capítulo 15, estaremos lendo os primeiros 4 versículos deste texto. E eu peço a você toda a atenção na leitura da palavra de Deus, e como disse pela manhã, também peço a sua paciência, porque estou quase perdendo a voz, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir anunciar o Evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Assim diz a palavra de Deus: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apenas até aí, feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite de comunhão, noite de celebração, e te suplicamos que os fundamentos do seu Evangelho possam ser compreendidos na essência, que os nossos corações, Pai, possam ser encharcados da verdadeira esperança que só o teu Evangelho pode nos garantir. Que em nome de Jesus, Pai, que nessa noite toda a má compreensão da sua palavra, toda má compreensão do seu Evangelho caia por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que só haja espaço nas nossas vidas, no nosso coração, para a verdade que vem do teu coração, Pai, porque o teu Evangelho nos basta. Nós não precisamos de uma mensagem mais sofisticada, nós não precisamos de novas revelações. Nós só precisamos nos manter fiéis na palavra que já nos alcançou, Pai. Que em nome de Jesus, nessa noite o nosso coração possa se apaixonar mais uma vez por essa mensagem que nos redimiu de tamanha perdição. É o que nós te pedimos, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você sabe qual é o maior prédio do mundo? Se não sabe, vai ficar sabendo agora. O prédio mais alto do mundo é o Burj Khalifa, que fica lá em Dubai. São mais de 800 metros de aço e vidro. Para se ter uma ideia, a quantidade de aço que foi utilizada para a construção do Burj Khalifa daria para construir uma ponte que atravessaria 1/4 do nosso planeta. O Burj Khalifa tem tanta janela que leva-se 4 meses para limpar todas elas. Ou seja, estamos falando de um prédio que de fato é muito alto. Agora, o que a maioria dos turistas ignora é que, para sustentar aquela estrutura colossal contra os fortes ventos do deserto, existe uma base de concreto e ferro enterrada a 50 metros de profundidade.
E se essa base sofrer uma rachadura de poucos centímetros, todo o prédio vai começar a oscilar perigosamente até entrar em colapso. Agora pense comigo, do que adianta uma estrutura impressionante se essa estrutura não tiver um fundamento seguro? E se eu te disser que com a nossa vida não é diferente? Porque não importa o quanto aparentemente você cresça, se os seus fundamentos não forem firmes, a sua vida uma hora ou outra vai entrar em colapso. Tudo vai desmoronar, tudo vem ao chão. Por isso, hoje eu estou aqui para te lembrar sobre os fundamentos do Evangelho, porque de fato devemos construir, edificar a nossa vida sobre tais fundamentos, porque somente o Evangelho de Jesus Cristo nos dá segurança inabalável. Pois quando o diagnóstico médico é desfavorável, quando o casamento se encontra em crise, quando o luto bate à nossa porta, ou até mesmo quando aquela dúvida sussurra dentro de nós, o que verdadeiramente sustenta a nossa vida com toda segurança é somente o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, faz algo extraordinário aqui nesse texto. Ele resume em poucas palavras, com uma clareza quase cirúrgica. Paulo apresenta o Evangelho em sua forma mais pura, mais cristalina, mais poderosa, e portanto neste texto nós veremos o cerne fundamental do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que veremos nessa noite. Bom, em primeiro lugar nós temos o verso 1 que diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Olhando para a parte A do verso 1, de imediato nós já entendemos que o Evangelho é algo a ser lembrado. É isso que Paulo diz: venho lembrar-lhes o Evangelho. E aqui é bom enfatizar que naquele contexto o Evangelho não era algo novo para os cristãos de Corinto. Contudo, diante de um momento crítico em que aqueles irmãos viviam, se fez necessário lembrar-lhes o Evangelho. E da mesma forma, nos dias de hoje, não são poucas as vezes em que eu e você enfrentamos momentos críticos, momentos de profunda aflição, momentos em que a nossa fé é amplamente atacada, e é justamente em momentos assim que devemos nos lembrar do Evangelho, porque foi o Evangelho quem nos redimiu de tamanha perdição. Então a parte A do verso 1 nos diz isso: o Evangelho é algo a ser lembrado. Agora na parte B do verso 1, nós também entendemos que o Evangelho é algo a ser anunciado. Paulo diz: o Evangelho que anunciei a vocês. Pois o Evangelho se refere às boas notícias de salvação, através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Por se tratar de boas notícias, elas não devem ser escondidas, não devem ser mantidas em segredo. Pelo contrário, essas boas notícias devem ser anunciadas a todas as pessoas. Lembre-se das últimas palavras de Jesus. Ele não disse para montarmos uma espécie de sociedade secreta, para mantermos o Evangelho em segredo. Não, pelo contrário, ele diz: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Ou seja, espalhem essa boa notícia. Portanto, o Evangelho deve ser anunciado, difundido, compartilhado, propagado ao maior número de pessoas possível. Então, o Evangelho é algo a ser lembrado, é algo a ser anunciado, e também, na parte C do versículo, nós entendemos que o Evangelho é algo a ser recebido. Paulo diz: o qual vocês receberam. E como é que eu e você podemos receber o Evangelho? Bom, nós recebemos o Evangelho entendendo a sua mensagem, crendo na sua mensagem, e confiando no Salvador que essa mensagem a proclama e anuncia. Isso é receber o Evangelho. E tem mais:
Receber o Evangelho implica em ser radical, em rejeitar tudo aquilo que se opõe à mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho não é um complemento. Paulo aqui não está falando de você receber o Evangelho e mais algumas outras coisas. Não. Quem recebe o Evangelho entende que o Evangelho é suficiente para nos redimir do pecado. E, portanto, eu não preciso de mais nada além do Evangelho. Eu preciso ser radical em rejeitar tudo aquilo que se opõe a essa mensagem que Cristo nos entregou. Isso é receber o Evangelho. E, por fim, na parte D do verso 1, também vamos entender que o Evangelho é algo em que devemos nos manter firmes. Paulo diz, no qual continuam firmes. Somos chamados a permanecer firmes no Evangelho. Porque a fé cristã não é uma empolgação momentânea. A nossa fé não é fogo de palha, não é uma trend do papo que rola nas redes que dura poucas semanas. Pelo contrário, a fé cristã é algo que envolve constância, tenacidade, insistência, persistência, perseverança da nossa parte. Ao lermos o livro de Atos dos Apóstolos, é nítido perceber que uma das marcas da igreja primitiva era a perseverança. Porque os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, nas orações, no partir do pão. O autor da carta aos Hebreus disse o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Portanto, nós cristãos somos chamados a perseverar na fé, permanecer naquilo que nós já recebemos, a nos mantermos firmes na mensagem do Evangelho. Eu sei que, assim como eu, você também enfrenta muitas aflições, dificuldades, às vezes momentos de desânimo espiritual. Mas deixa eu te falar algo. Apesar de tudo isso, se mantenha firme no Evangelho de Jesus Cristo. Se agarre com todas as suas forças a essa mensagem, porque disto depende a sua vida. Disto depende as nossas vidas. Então, de acordo com o verso 1, o Evangelho é algo a ser lembrado, a ser anunciado, a ser recebido, e é algo também que devemos nos manter firmes. Avançando para o verso de número 2, o texto diz assim: por meio dele o quê? O Evangelho. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Pela parte A do verso 2, nós já conseguimos compreender que o Evangelho é instrumento de salvação. Paulo diz, por meio dele, vocês são salvos. Imagine comigo a seguinte cena. Você está com uma camiseta clarinha, porém, caiu um pouco de tinta nessa camiseta. Ficou manchada. E você está tentando tirar essa mancha de tinta da sua camiseta. Só que tem um detalhe: as suas mãos também estão todas sujas de tinta. Ou seja, quanto mais você tenta limpar, pior fica. Guardadas as proporções, assim é o ser humano tentando salvar a si mesmo. Pior fica, porque é impossível. Por isso, Paulo está enaltecendo a importância salvífica do Evangelho. O ser humano só pode ser salvo por meio do poder contido nessa mensagem, porque é através do Evangelho que tomamos conhecimento da nossa natureza pecaminosa e também da salvação que podemos obter através da pessoa e obra de Jesus Cristo. Portanto, o Evangelho é instrumento de salvação. As religiões lá fora não salvam, e nem a religião evangélica. Religiões não salvam ninguém. As boas obras não salvam. Os poderosos deste século não salvam. O ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Portanto, o único instrumento salvífico que nos foi dado por Deus é o Evangelho.
E ainda olhando o verso 2 na sua parte B, podemos perceber claramente que o Evangelho é algo que deve ser retido com fidelidade. A parte B diz: se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. E aqui nesse texto, reter o Evangelho significa não abrir mão dele. Não devemos abrir mão do Evangelho. Precisamos estar apegados a ele. Devemos sempre carregar o Evangelho em nosso coração, a não ser que tenhamos crido em vão. E o que significa crer em vão? É crer inutilmente. É uma fé fake, uma fé fingida. É ser crente de fachada. Isso é crer em vão. Ou o que também podemos chamar de falsa conversão. Eu citei pela manhã uma história muito conhecida que aconteceu com Billy Graham, grande evangelista, e ele sempre realizava as suas cruzadas evangelísticas, anunciava a mensagem de salvação, e num certo momento Billy Graham entrou em um voo que estava indo para Nova York, e um rapaz se assentou ao lado dele, porém esse rapaz estava totalmente embriagado, e ele virou para o Billy Graham, reconheceu o Billy Graham e disse o seguinte: olha, eu te conheço, eu fui em um dos seus eventos, foi você quem me converteu. E o Billy Graham olhou para ele e falou: pois é, deve ter sido eu mesmo que te converti, porque se fosse o Espírito Santo, você não estaria desse jeito. Ou seja, aquele homem creu em vão. Era um cristão de fachada. Ele experimentou uma falsa conversão. Por isso, os verdadeiros convertidos são aqueles que, ao ouvirem a pregação do Evangelho, eles entendem a mensagem, eles creem nessa mensagem e confiam no Salvador anunciado nessa mensagem, e eles não abrem mão dessa mensagem. Isso é reter o Evangelho com fidelidade. Então o Evangelho é algo a ser retido por todos nós, até o fim, até a volta do nosso Senhor. Avançando no verso de número 3, o verso 3 diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui também, observando a parte inicial do verso 3, podemos compreender que o Evangelho é algo prioritário. Olha a expressão que Paulo utiliza bem no início do verso 3. Ele diz: antes de tudo. Pode parecer simples, mas essa expressão indica que algo de suma importância está para ser tratado. E de fato, algo de suma importância, porque Paulo está para apresentar os fundamentos do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem mais importante que a igreja pode proclamar. Portanto, o início do verso 13 nos faz compreender que o Evangelho de Jesus é essencialmente prioritário. Prioritário é algo que deve vir em primeiro lugar em relação aos demais, é aquilo que precisa ser tratado antes de qualquer outra coisa. É algo primordial que tem precedência no tempo, no espaço e na atenção daqueles que ouvem. Assim devemos tratar o Evangelho como algo prioritário. Como disse Paulo, antes de tudo. Então, antes de qualquer planejamento, antes de qualquer sonho pessoal, antes de qualquer coisa na sua vida, primeiro o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é prioritário. E além de prioritário, se você observar bem a parte inicial do texto, ele é prioritário e também ele é fidedigno. Paulo diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E dentro da cultura judaica, entregar e receber são dois termos técnicos que indicam tradição ou transmissão. Portanto, ao dizer que entregou o que recebeu, Paulo aqui no texto está afirmando que não está transmitindo uma mensagem que veio dele mesmo. Paulo está transmitindo uma mensagem que ele recebeu de Cristo Jesus. Ele entregou aos coríntios uma mensagem que ele recebeu por revelação divina. Foi isso que Paulo disse quando escreveu sua carta aos Gálatas. Ele disse: mas informo a vocês, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo.
Então, o que Paulo está dizendo é: eu recebi o Evangelho das mãos de Cristo, e fielmente, com toda fidelidade, eu estou transmitindo essa mesma mensagem para cada um de vocês. Ou seja, o Evangelho não é uma invenção humana. O Evangelho não foi criado pelo apóstolo Paulo. O Evangelho não nasceu na cabeça dos filósofos. Ele não veio de mentes brilhantes como Aristóteles, Sócrates, Platão. Ele não veio dos grandes intelectuais da história, não. O Evangelho nasceu do céu, ele veio de Deus. E por isso Paulo diz que só está entregando o que ele recebeu das mãos do Senhor Jesus. Então, por isso, o Evangelho é fidedigno. O Evangelho tem credibilidade. Não foi invenção nossa. O Evangelho nasceu no coração de Deus, nasceu no céu. E aí no verso 3, na parte B, nós encontramos a primeira doutrina fundamental do Evangelho, que diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Por esse texto nós já podemos com toda certeza afirmar que o Evangelho é sacrificial, porque não existe Evangelho sem cruz. Não existe Evangelho sem cruz. Cristo precisou morrer pelos nossos pecados, e isso nos fala de substituição. Foi um sacrifício substitutivo, ele tomou o nosso lugar. O texto diz que ele morreu pelos nossos pecados. E como eu fiz pela manhã, eu quero enfatizar o pronome possessivo no final do verso 3, ele morreu pelos nossos pecados. A própria Escritura no Antigo Testamento já enfatizava esse pronome possessivo, porque o profeta Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus nascer, já havia profetizado que Jesus seria traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então Jesus morreu para pagar a pena justa dos nossos pecados. E pecado é coisa séria. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado ofende a santidade de Deus. O pecado é algo tão sério que Deus decidiu mostrar a seriedade do pecado, entregando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por isso eu e você precisamos ter consciência da gravidade dos nossos pecados, porque eles custaram o sangue do Filho de Deus. Nós éramos culpados, éramos devedores, éramos réus condenados, mas Cristo tomou o nosso lugar. Por isso que a morte de Jesus foi expiatória. E o que significa expiação? Expiação é o ato que remove a culpa do nosso pecado e restaura o nosso relacionamento com o Criador de todas as coisas. Resumindo, a morte expiatória de Cristo nos garante pelo menos 5 benefícios. Primeiro, substituição, porque Cristo morreu em nosso lugar. Propiciação, porque a ira de Deus foi satisfeita. Reconciliação, porque agora eu e você temos paz com Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado. Quarto, redenção, porque fomos libertos da escravidão do pecado. E quinto, justificação. Eu e você, pelo sangue de Jesus, fomos declarados justos diante de Deus. A justiça de Cristo foi imputada a nós, os que cremos por meio da fé. Isso é expiação. E o sacrifício de Jesus nos proporcionou todas essas coisas. Você já parou para pensar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é um com o Pai, mas o Pai te amou tanto, tanto, que deu o próprio Filho para morrer numa cruz, para pagar pelos nossos pecados. Meus irmãos, como seres humanos, antes do Evangelho, a nossa condição espiritual era a pior possível. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos destinados ao inferno, a ira santa de Deus seria descarregada sobre nós, mas Cristo levou sobre si os nossos pecados. Ali na cruz Ele foi esmagado, ali na cruz Ele sangrou por nós, Ele gemeu, foi moído, foi traspassado, Ele bebeu o amargo cálice da ira divina por nós.
O justo morreu pelos injustos, o santo morreu pelos pecadores. Portanto, o Evangelho não é sobre aquilo que nós fazemos, mas sobre aquilo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, especialmente na cruz do Calvário, se entregando pelos nossos pecados. Ali na cruz, Ele sofreu em nosso lugar, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou todas as nossas dívidas espirituais, Ele nos livrou da ira vindoura e satisfez a justiça de Deus Pai. E o texto ainda diz no verso 3 que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, a morte de Jesus não foi um acidente. Tudo já estava profetizado, tudo já estava estabelecido desde antes da fundação do mundo, porque nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele sabe de tudo. Então a cruz era um plano do Pai, por amor a cada um de nós, para nos trazer de volta para Ele. Porque se um dia o pecado nos afastou do Criador de todas as coisas, o plano da cruz nos reconciliou de volta com Ele. E glória a Deus por isso, glória a Deus pelo Evangelho, porque senão nem poderíamos estar aqui celebrando alguma coisa. Mas a mensagem não acaba aí. Avançando para o verso de número 4, verso 4 diz o seguinte: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E no início do verso 4 nós encontramos mais um fundamento. O texto diz que Cristo foi sepultado. Por qual motivo que isso é importante? Isso é importante porque o sepultamento de Cristo é a confirmação de que sua morte foi real. Jesus não ficou desmaiado, como afirmam alguns teóricos. Ele não ficou semi-morto. Ele de fato morreu. Afinal de contas, não se sepultam pessoas vivas. Sepultam-se cadáveres, sepultam-se mortos. Portanto, o ato do sepultamento testifica que a sua morte foi real. O corpo do Rei da Glória foi colocado num sepulcro. Mas o melhor de tudo é que essa história não termina no sepultamento. Porque a parte B do verso 4 nos apresenta um dos maiores fundamentos do Evangelho. Paulo diz que Jesus ressuscitou. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Se por um lado eu disse que não existe evangelho sem cruz, por outro eu também preciso dizer que não existe evangelho sem ressurreição. E a ressurreição é a beleza do Evangelho. A ressurreição de Cristo é o maior milagre de toda a história da humanidade. Se depois, em sua casa, você ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai perceber que esse é o capítulo da ressurreição. Paulo aqui dedica 58 versículos desse capítulo para defender a verdade sobre a ressurreição de Cristo. E por qual motivo ele faz isso? Ele faz isso porque alguns irmãos da igreja de Corinto estavam negando a ressurreição de Jesus. Corinto era uma cidade fortemente influenciada pela cultura grega, e muitos gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por exemplo, quando Paulo, lá no livro de Atos, foi pregar em Atenas, ele declarou que Cristo havia ressuscitado, mas alguns gregos naquela condição zombaram do apóstolo Paulo. Ou seja, essa atitude incrédula, essa atitude cética, de algum modo havia se infiltrado na igreja de Corinto, e Paulo teve que encarar isso de frente. Portanto, na igreja de Corinto havia os negacionistas da ressurreição. Então aqui o objetivo do apóstolo Paulo era mostrar a essa igreja que quando se trata de ressurreição, não é uma questão de opinião, mas uma verdade incontestável. A ressurreição de Cristo foi um evento histórico incontestável, porque Cristo ressurreto foi visto e testemunhado por muitas pessoas. Para se ter uma ideia, depois com o tempo, leia todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, você vai perceber que Cristo ressurreto, ele foi visto por Pedro, o mesmo Pedro que um dia negou a Jesus. Depois ele foi visto pelos 12, depois o texto diz que ele foi visto de uma vez só, por mais de 500 irmãos. Ei,
Entenda isso, mais de 500 pessoas de uma vez viram Jesus ressurreto. Porque se a gente trouxer para os dias de hoje, uma coisa é uma pessoa só falar que viu uma vaca voando. Fala assim, não, você viu uma vaca voando? Sério? Mas quem mais viu? Não, ninguém, só eu. Vai lá para o CAPS. Vai. Uma pessoa afirmando algo é uma coisa. Agora, 500 pessoas, não é possível que 500 pessoas estavam delirando. E aqui é bom a gente fazer uma diferença entre visão e aparição. Porque quando João, por exemplo, está escrevendo Apocalipse, ele teve uma visão. Quem estava do lado dele não viu nada, só João. Agora, não foi uma visão para 500 pessoas, foi uma aparição, que é totalmente diferente. 500 pessoas de uma vez só. Depois, mais à frente, ele foi visto por Tiago, mais tarde visto por todos os apóstolos e, por último, foi visto pelo próprio apóstolo Paulo. Então, a ressurreição de Cristo foi um evento histórico incontestável. E por isso é importante dizer que a ressurreição de Jesus é a pedra fundamental da nossa fé. É o milagre dos milagres. É o grito de liberdade sobre o domínio dos mortos. Porque a ressurreição é a mais rica joia do Evangelho. E é daqui que vem toda a nossa esperança. Entenda algo. A cruz sem a ressurreição é símbolo de fracasso e não de vitória. Se Cristo não tivesse ressuscitado, Ele não poderia ser o nosso Salvador. Porque alguém que está morto não pode fazer nada por si mesmo, muito menos por outros. É por isso que mais à frente, no capítulo 15, Paulo vai dizer o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E no verso 18 ele diz: e ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ou seja, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Estarmos agora aqui reunidos nesse domingo à noite seria inútil. Eu pregar essa mensagem a vocês, quase que sem voz, seria inútil. Cantar louvores seria inútil. E todos os crentes do passado que morreram, crendo nessa mensagem, estariam perdidos, porque se Cristo não ressuscitou, então eles também não vão ressuscitar um dia, muito menos a gente, quando nós morrermos. Meus irmãos, se Cristo não tivesse ressuscitado, eu e você seríamos um bando de pessoas iludidas, estaríamos ainda presos em nossos pecados, mas a Escritura diz que Jesus se levantou dos mortos, Ele ressuscitou. E tem mais, a ressurreição de Cristo é a evidência que Deus Pai aceitou o sacrifício do seu Filho por nossos pecados. Deus confirmou a aceitação desta oferta através da ressurreição. Por isso que em Romanos capítulo 4, Paulo diz que Jesus foi entregue à morte por causa dos nossos pecados, e Ele ressuscitou para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então a ressurreição de Cristo nos prova que o sacrifício foi aceito, que o pecado foi vencido e que a morte foi derrotada de uma vez por todas. Então a ressurreição de Jesus é a peça central que mantém a nossa fé carregada de esperança, porque a ressurreição de Cristo pré-anuncia a nossa ressurreição. Assim como Ele se levantou dos mortos, nós também, que cremos no Evangelho, um dia iremos nos levantar dos mortos. Essa é a esperança do Evangelho. Portanto, volto a repetir, não existe Evangelho sem ressurreição. Cruz sem ressurreição é símbolo de fracasso total. Por isso cremos na ressurreição do nosso Senhor. O túmulo está vazio, mas o trono não está vazio. O nosso Rei vive, Cristo vive, e essa é a mensagem do Evangelho para nós. Cristo vive. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que nesses fundamentos, ou trazendo para uma didática mais simples, né? Se você estiver na sua casa, pegar uma laranja, partir essa laranja ao meio e espremê-la com toda a sua força, você vai obter o sumo desta fruta.
E da mesma forma, se pegarmos toda a mensagem do Evangelho e espremê-la ao máximo, o sumo da mensagem serão os versos 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o sumo do Evangelho, é a essência dessa poderosa mensagem. Por isso, os versos 3 e 4 sintetizam o credo da fé cristã. Esse é o resumo daquilo que fundamenta as nossas vidas. Portanto, como eu disse no início, nós não precisamos de uma mensagem mais sofisticada. Nós não precisamos de novas revelações. Nós só precisamos nos manter fiéis naquilo que já nos foi revelado. Nós só precisamos fundamentar a nossa vida na mensagem que diz que Deus graciosamente salva pecadores através da vida, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu digo mais: todo ser humano precisa de um Salvador. E a Escritura nos ensina que só existe um Salvador. O seu nome é Jesus Cristo. Não adianta você tentar com as próprias mãos sujas limpar essa mancha de tinta da sua roupa, essa mancha de pecado da sua vida, porque quanto mais você tentar, pior fica. O único elemento que arranca essa mancha do pecado de nós é o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário. Esse é o nosso alvejante espiritual. É esse sangue que nos lava, é esse sangue que arranca o nosso coração duro de pedra e nos dá um coração de carne. É esse sangue que nos faz novas criaturas, nos faz um novo ser, um novo homem regenerado, uma nova mulher regenerada. É só o Evangelho de Jesus Cristo. E volto a dizer, as religiões não salvam, nem mesmo a evangélica. O que nos salva é o poder contido no Evangelho. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho dessa mensagem. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. E a parte que nos cabe é reconhecer a nossa mancha, reconhecer a nossa condição de pecado, e num ato de fé, confessar que só Jesus é o caminho para o Pai, que só Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Cristo é suficiente, o Evangelho é suficiente. Portanto, eu e você não precisamos querer fundamentar o nosso viver em outras coisas. Nós não precisamos de adereços. O Evangelho não precisa de complementos. Ele não tem que ser recauchutado. Não, o Evangelho nos basta. Ele é perfeito. É um alicerce que não tem rachaduras. Portanto, se a sua vida está firmada sobre esse fundamento, você não vai entrar em colapso. A sua vida não vai desabar. Por mais que os ventos sejam fortes, a sua vida permanece espiritualmente segura, porque não há lugar mais seguro do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem. Se você entendeu essa mensagem essa noite, se você creu nessa mensagem, e se nessa noite você reconhece que Jesus é o único digno da nossa confiança para a salvação, com toda a liberdade, eu peço que, por gentileza, você se coloque de pé nessa hora, aí onde você está. Quem sabe essa é a noite onde Jesus vai lavar a sua vida, lavar o seu coração. Talvez você chegou aqui espiritualmente cansado, sobrecarregado, sem esperança. Mas o Cristo que morreu, Ele ressuscitou para nos devolver a verdadeira esperança. E Ele é poderoso para fazer novas todas as coisas em nossas vidas. E Ele está entre nós essa noite. Ele está entre nós. Te convido a fechar os seus olhos. E por um breve momento, eu gostaria que você repetisse uma oração comigo, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite, eu ouvi o Evangelho. E por isso agora, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo
da minha velha vida, eu creio de todo o coração e confesso publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda liberdade, eu quero perguntar aqui se você fez essa oração pela primeira vez. Se você não fez essa oração assim da boca para fora, mas fez de todo o seu coração, reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador sobre a sua vida. Se você fez essa oração, eu queria que, aonde você está, levantasse a mão bem alto assim. Amém, eu vejo mãos levantadas lá atrás. Isso, permaneça com sua mão erguida. Se você fez essa oração, isso, eu vejo muitas mãos levantadas. E eu quero orar por você que ergueu sua mão. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela vida eterna, pela palavra de salvação, porque reconhecemos que isso não vem dos homens, isso não vem de nós, isso não tem nada a ver com a nossa performance, com a nossa eloquência, isso é obra do teu Espírito, do início ao fim, Pai. Por isso nós te pedimos que a tua graça salvadora possa abraçar poderosamente a vida dos nossos irmãos, e que o coração deles volte a pulsar de tanta alegria, de tanta esperança, porque o Senhor se levantou dos mortos, e por isso depositamos em Ti toda a nossa segurança eterna, Pai. Nós abençoamos essas vidas e te pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito possa selar a vida dos nossos irmãos para o dia da redenção, trazendo novas todas as coisas. Que o vento do Teu Espírito venha soprar, trazendo a direção, o caminho do crescimento, da santificação progressiva, da comunhão e do discipulado que o Senhor nos ensinou, Pai. Como igreja nós nos alegramos pela Tua bondade mais uma vez revelada a cada um de nós por meio do Teu Evangelho, e te pedimos, Pai, que a Tua bênção permaneça sobre a vida dos nossos irmãos hoje até a Tua volta, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o nome de Jesus, aplaudindo aquele que vive e reina por todos sempre. Aleluias.